Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Hoje a gente vai falar de algo muito legal que eu acabei de colocar o pin ali. Vamos falar sobre vencer o medo de viajar com crianças pequenas, né? Eu coloquei uma caixinha de perguntas essa semana para algumas pessoas irem respondendo, né? Falar sobre quais são os maiores medos, né? Quais são os maiores medos. E eu fiquei bem surpresa porque... Surpresa não, né? Porque na verdade a maioria das respostas foram bem parecidas. Eu fiz uma listinha aqui de coisas e a gente vai conversar sobre isso. Então, obviamente, antes da gente começar, você já aproveita e manda essa live para alguma mamãe ou compartilha nos seus stories. Você pode pegar esse aviãozinho, acho que se você clicar no aviãozinho você consegue mandar para as mamães aí. Compartilha para uma mamãe que tem medo de sair de casa, que tem medo de viajar, né? Principalmente, gente, eu acho que mais ainda nos tempos que a gente tá vivendo, né? Eu acho que assim, eu fui mãe antes da pandemia e depois da pandemia, então tenho as duas experiências para compartilhar. Tenho amigas que estão sendo super mães agora durante a pandemia, então tô compartilhando muito disso, assim, tenho convivido muito com isso. Então eu acho que se já era uma coisa que muitas mães tinham insegurança de sair de casa, eu acho que hoje também acaba sendo um pouquinho mais, tá bom? Então eu vou começar já lançando uma pergunta para vocês, a mesma pergunta que eu fiz no meu feed, fiz no Stories. Queria perguntar para vocês, qual é o seu medo? Você tem medo de viajar com criança? Ou você teve algum medo? A gente pode até começar um pouquinho antes, né? Antes de falar de viagem, você teve algum medo depois que, se você é mãe, né? Depois que seus filhos nasceram, como que foi isso para você? Como que... se você teve alguma dificuldade de sair de casa, porque a maternidade ela é diferente para todos nós, né? Eu tenho experiência de pessoas que eu conheço que não tiveram problema nenhum com o primeiro filho. Nossa, fizeram de tudo, foram até em estádio de futebol. E com o segundo filho entraram em crise, assim, tipo, não conseguia sair da cadeira, sabe? Então eu sei que existem diferenças para todo mundo. E a gente vai falar sobre várias coisas nesse aspecto, tá? Vou deixar para vocês então aí essa perguntinha, tá? Fiquem à vontade para responder no meio, vão pensando aí, porque eu sei que a gente tem que pensar, né? Será que eu tive medo? Como que foi? Mandem os coraçõezinhos de vocês, já tô vendo alguns coraçõezinhos, mas mandem aí, tá bom? E mandem as perguntas. Tem um negocinho de pergunta ali, eu vou deixar aberto, porque eu acho que é um assunto assim, um tanto polêmico, né? Porque algumas mães vão falar, não, eu não tive problema nenhum, outras mães já vão falar assim, eu acho que eu tive, porque às vezes, gente, algo tá tão na nossa cabeça que a gente não consegue nem identificar. E aí, com esse nosso bate-papo hoje, pode ser que lá na frente você vai olhar e falar assim, puxa, realmente eu acho que eu tive esse problema, ou você vai começar a ver e falar, nossa, realmente, quando agora, olhando pra trás, né, começa a identificar. Então, eu vou contar de algumas experiências que eu tive, experiências também que as minhas amigas ou pessoas que eu conversei aqui mesmo no Instagram, eu recebo muita gente perguntando e falando sobre isso, então eu vou conversar exatamente sobre isso com vocês, tá? Mas acho que antes da gente falar de viagens, realmente eu tenho que trazer uma introdução e falar pra vocês, porque, inclusive, a minha pergunta foi sobre crenças limitantes, né? Vocês sabem o que são crenças limitantes, né? O que vem isso pra você, né? Quando você fala. Até engraçado que eu fiz stories e coloquei lá. Crenças limitantes é algo que você acredita e que te limita. É óbvio, né? Ficou até engraçado. Depois eu li aquelas coisas que a gente escreve e depois pensa, né? Mas, basicamente, uma crença limitante é algo que alguém falou pra você e que você pegou aquilo como uma verdade, né? Então, vamos supor assim, um dia alguém me falou, eu acho que isso é uma verdade, alguém me falou, você não é boa em matemática, você não é boa com números. E eu recebi, né, tô falando eu, assim, mas tipo, como exemplo, recebi aquilo e falei assim, não, realmente, eu não sou boa em matemática. Eu nunca vou poder ser uma contadora, eu nunca vou ser boa com números, nem com finanças, porque, né, lá atrás alguém me falou que são essas crenças limitantes, né? Alguém falou que eu teria essa dificuldade. E aí, assim, trazendo de uma forma geral para vocês entenderem. Vamos falando que vocês estão acompanhando aí o raciocínio, tá bom? E algumas crenças limitantes também são coisas assim que as pessoas falam pra gente lá atrás, quando a gente é criança, né? Tipo assim, eu lembro que a minha mãe, ela foi mãe solo, né? Hoje em dia não pode falar que é mãe solteira, tem que falar que é mãe solo, que é mais bonito. E aí falaram assim, suas filhas vão ser mãe solo também, olha aí, né? Eu e minha irmã estamos aqui firme e forte nos casamentos, viu? Então, assim, é esse tipo de coisa que às vezes as pessoas falam, você não vai ser bem sucedido, você não vai conseguir fazer isso, é muito difícil fazer aquilo.
E a vida inteira a gente passa fazendo a coisa que eu mais ouvi a época que eu tava grávida, antes de ter filho, né? Porque é assim, né? Quando você tá noivo ou namorando, fala, quando você vai casar? Quando você vai casar? Aí quando você casa, quando você vai ter filho? Quando você vai ter filho? Aí depois quando você pensa, começa a falar, vou ter filho e tal. Ai, aproveita pra viajar enquanto você pode. Não é assim? Foi assim pra vocês, gente? Ai, aproveita pra viajar enquanto você não tem filho. Depois, olha, acabou. E eu, gente, eu sou bem dessas assim, que se você me falar uma coisa contrária, tipo assim, você chegar e falar pra mim assim, ó, eu sou meio, não é do contra no negativo, mas do contra meio que no positivo, tá? Não peguem a mal isso, mas é assim, se falar pra mim assim, olha, você não pode fazer isso, mas daí que eu quero fazer, porque daí eu sei que, assim, eu sou bem, eu gosto de ser desafiada, essa é uma característica minha, né? Então, assim, por exemplo, os meninos, né? Você fala, não dá pra vestir menino bonitinho, só dá pra vestir meninas bonitinhas com lacinho, não sei. Aí que eu gosto, né, de colocar as roupinhas neles, macacãozinho, uma roupinha diferente e tal, porque realmente pra mostrar pras pessoas que dá pra fazer isso. Mas enfim, né, vamos aqui ao assunto. Hoje eu vou ensinar pra vocês, eu vou falar 3 coisas pra vocês que vão ajudar a vocês a vencerem esse medo de viajar com filhos pequenos, tá? Então, assim, existem 3 estratégias, né? Não foram estratégias que eu inventei, mas foram coisas que eu estudei, né? Que eu procurei, além de eu ter vivido isso na minha própria vida, mas de toda a experiência que eu tenho falando de viagens aqui, né? Sempre trabalhando com viagens, então eu juntei essas experiências e eu vou contar pra vocês 3 formas de melhorar esse medo, ou vencer esse medo de viajar com crianças, tá bom? E no final disso também eu vou explicar pra vocês algo, eu já vou trazer pra vocês o assunto que a gente vai falar na próxima live, porque a gente já vai trabalhar cada uma dessas crenças limitantes, vamos dizer assim. Mas daí eu vou contar um pouquinho mais pro final pra vocês poderem entender, né? Bom, então falando um pouquinho sobre essa parte de maternidade e as crenças limitantes, já que a gente já entendeu, você já entendeu, mande um coraçãozinho pra mim se você já entendeu o que é uma crença limitante, se tá entendendo pra vocês. Vou esperar, hein? Aí, se vocês entenderam já o que é crença limitante, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar de crenças limitantes na maternidade, ok? E assim, gente, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Quando a gente fala de, mesmo uma mãe super aventureira, mesmo eu, como eu falei pra vocês, super adventure, né? Pessoa que gosta mesmo, eu falava, não, porque eu vou viajar o mundo com meus filhos, né? Antes de ter filhos. Vou viajar o mundo com meus filhos, eu vou sair por aí, imagina. Eu já tava até, inclusive, planejando viagens pra antes dos 4 meses. Assim, eu falava, não, a hora que ele fizer 1 mês ali, que minha mãe veio pra cá, na Austrália, ela ia ficar 3 meses com a gente. Eu falei, quando ele fizer 3 meses, minha mãe for embora, porque ela podia ficar 3 meses aqui, eu vou com ela, eu vou embora viajar com ela. E aí, assim, você já, mesmo as mães mais aventureiras como eu, elas passam por situações bem interessantes, e é isso aí que eu vou trazer aqui pra vocês essa realidade, tá? E aí, o que acontece? Existe algo, inclusive, não sou eu que tô falando, tá? Mas, assim, os cursos, quando você faz aqui na Austrália, pelo menos, quando você faz um curso de maternidade, quando você tá grávida, aí você vai no hospital, aí eles te ensinam como trocar o bebê, como fazer tudo. Algo muito importante, inclusive, eles fazem questão do pai estar junto nesse momento, eles explicam algo que a gente chama aqui no inglês, eu não tenho certeza se no português tem, mas eu já vi algumas literaturas que falam sobre isso. Inclusive, tem livros, né, que falam sobre isso, tem os 60 Dias de Neblina, que é aquela coisa assim da quarentena, né, que a mãe passa ali, todo mundo passou esse ano, né, 2020, todo mundo passou por quarentena, mas é aquela quarentena que a mãe passa, aquele período de resguardo, que a mãe precisa se restabelecer fisicamente, e é comprovado, tá, gente, que existe realmente algo no nosso corpo. Imagina, seu corpo passa ali 9 meses se reestruturando, se modificando tudo, e ele precisa depois liberar todos esses hormônios, e esses hormônios estão ali à flor da pele, né, e aí, assim, eles chamam aqui, nesse curso, eles explicam que o baby blues, que é aquele dia, assim, que você fica, assim, tipo, toda depressiva, é geralmente lá pelo 3º dia, quando o neném nasce. Aí já no hospital você fica, ai, meu Deus, o que aconteceu? Eu tô, tipo, fica toda... Me conta aqui se vocês passaram por isso também, se vocês sentiram alguma coisa assim. Mas aí já no 3º dia você fala, meu Deus, o meu leite não tá dando certo, o meu não sei o quê. A gente começa a ficar aqui, tipo, milhões de sentimentos ali, fala, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, tal, né? Você fica aquela, tipo assim... A maioria das mulheres passa por isso, é algo comprovado cientificamente, como eu falei, uma mudança no corpo que vai pro psicológico. E aí, para algumas mulheres, simplesmente, tipo assim, aquilo lá passa, aqueles 3 dias, e aí você toca a vida e continua. Para outras, aquilo ali ainda continua, talvez um pouquinho mais fraco, talvez um pouco mais forte. E para algumas pessoas, justamente, dura 3 dias, dura 15 dias, né, 10, 15 dias ali naquele comecinho de adaptação. Para algumas, talvez vai durar 1 mês.
3 meses, que é um período bem interessante para a criança estabelecer uma rotina e tal. E para outros vai durar muito mais. Para algumas pessoas pode durar, sei lá, meses, talvez até anos, né? Por quê? Porque às vezes aquilo que você coloca na sua cabeça, né, que te contaram, que te falaram, existe a parte, como eu falei, que é cientificamente, né, estudado, que é psicológico, existe, e existe aquela parte que a gente começa a fomentar na nossa cabeça, né? Se você pegar e falar assim, não, realmente a minha vida não vai mais ter volta, eu nunca mais vou ser a mesma, o que eu vou fazer agora? E aí realmente é isso que você vai continuar fazendo, né? E eu vou contar pra vocês assim, um pouquinho do que aconteceu comigo também, porque eu acho bem interessante, eu sempre falo essa história, eu vou sempre repetir, porque assim, o Samuel, ele nasceu no hospital aqui, meu primeiro filho, hoje ele tem 5 anos, e esse hospital, eu escolhi justamente esse hospital porque ele tinha um programa que, assim, é minha cara, é um programa que chama Little Luxuries. Quando você sai do hospital, você tem o filho e tal, fica 5 dias lá, dependendo do tempo que você precisa de recuperação. E aí, antes deles te mandarem pra casa, eles fazem uma adaptação um pouco mais trabalhada. Eles te mandam pra um hotel com vista para o mar. E eu, assim, gente, tipo assim, meu sonho, imagina, né? Eu saí de um hotel, trabalhei a vida em hotel, amo trabalhar em hotel e tá naquilo ali. Meu filho, em primeiro lugar, depois do hospital, onde que ele vai? Pra um hotel, perfeito, né? E aí fui, gente, quando eu cheguei naquele hotel, lindo, maravilhoso, abri aquela janela, vi aquele sol, era véspera de feriado, e é quando começa o calorzão aqui, era feriado de outubro, era tipo assim, 1º de outubro, aí começou, sabe, aquela primavera, um dia bem bonito, assim, abri aquela janela, todo mundo na praia, na piscina, e eu com aquele bebezinho, tipo, que eu não conseguia ir no restaurante, porque não dava, eu tinha feito cesárea, e ele tava com dificuldade de amamentar. Eu falei, meu Deus, comecei a chorar, falei, quando que eu vou voltar a ter minha vida de novo? E aí começou. E aquilo ali eu fui alimentando, eu nunca mais vou poder voltar a ter minha vida. E aí voltei, e aí peguei e fui pra casa depois de uns 2 dias nesse hotel. E eu lembro as minhas madrugadas, né? Eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque mesmo que eu queira continuar, eu falava, como é que vai funcionar, né? Se o bebê só chora à noite, só dorme à noite, não dorme à noite, de dia, como é que eu vou pra praia de dia? Eu amo ir pra praia, essa era a minha maior preocupação, olha a cabeça da pessoa, né? E aí foi passando aos poucos, gente, passou uma semana, passou 2, e isso foi passando, né? Essa é a verdade. Só que eu ainda tive algumas coisas que ficaram na minha cabeça, porque eu não soube trabalhar isso, né? E é por isso que hoje eu consigo falar pra vocês, porque eu passei por algo semelhante, né? E eu tive outras experiências de mães que compartilharam, que aqui a gente tem uns grupos de mães bem fortes aqui na Austrália, né? E aí, o que aconteceu? Passou uns dias, minha mãe estava aqui, como eu falei pra vocês, né? 10 dias mais ou menos que o Samuel tinha, tipo, na 2ª semana. Meu marido, Cris, ele chegou e falou pra vamos ali na esquina, a gente morava num lugar super movimentado, vamos ali na esquina que a gente vai comer uma pizza, sair um pouco, tal, porque você precisa sair, que eu tava super assim em casa, tal, né? Eu cheguei na esquina e comecei a chorar. E assim, não posso sair, porque se acontecer alguma coisa com ele, minha mãe não fala inglês e não sei o quê. E eu ficava naquela crise ali. E, gente, por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque eu não tava percebendo, e ninguém à minha volta tava percebendo, né, por falta de experiência nossa mesmo, que realmente eu tava com alguma dificuldade, tipo assim, realmente aquela coisa do baby blues, tem, aí no Brasil eu acho que fala muito de, eu não sei nem falar, acho que é puerpério que fala certinho, mas é aquela fase assim que você fica, tipo, numa depressão mesmo, se você não cuidar, aquilo pode transformar em algo ainda maior. E logo eu, aquela pessoa que amava sair de casa, tava toda assim, comecei a entrar naquela neura, né? Aquela coisa toda de não querer sair. E, gente, isso só foi aumentando. Eu não conseguia dirigir, eu não conseguia sair de casa. Aqueles meus sonhos de falar que eu ia com a minha mãe pro Brasil, ia dar a volta ao mundo com ele com 3 meses, né? Começou, tipo, a ir por água abaixo. Mas hoje, olhando, né, lá atrás, eu começo a pensar em algumas coisas, assim, pensando em, tipo assim, eu lembro de algumas coisas que me foram faladas que me fez me sentir dessa forma. Então, por isso que eu tô trazendo essa história pra vocês. Por quê? Porque de tanto, talvez, as pessoas falarem, agora você não vai poder fazer mais nada. Agora você não vai mais poder viajar. Você não vai mais sair de casa. Ir pra praia com criança de jeito nenhum. E essas crenças limitantes, né? Essas coisas que as pessoas foram me falando, foram ficando na minha cabeça ali. Mesmo no inconsciente, gente, né? Então, até fica um conselho. Não fica falando pra uma grávida. Você tem uma amiga grávida, se estiver gravidinha aí, não fica falando na cabeça dela, assim, lógico que a gente tem que, eu até brinco, falo assim, que as pessoas não eram sinceras o suficiente comigo, mas eu acho que existe tudo, gente, existe um sentido, né, e existe uma forma que você possa fazer isso melhor, e vocês vão entender isso porque eu vou trazer os 3 pontos de como melhorar isso, tá? Na verdade, eu tô trazendo um bônus aqui, né? Que é, primeiro, você não aceitar aquilo que estão te falando, né? Tipo assim, você saber lidar com aquilo. E aí, aos poucos, eu comecei a ver
com o passar do tempo que eu não tava saindo de casa, eu tinha medo, eu achava que tudo assim... Gente, de verdade, eu achava que ele ia morrer. Não é assim. Muita gente que respondeu na minha caixinha falou, eu tenho medo de sair de casa porque a criança vai ficar doente. Eu não tinha medo dele ficar doente, eu tinha medo dele morrer mesmo. Eu achava que ia quebrar o pescoço, porque o meu marido, ele é super preocupado. E ele ficava, você não vai pro Brasil porque vai quebrar o pescoço. Tem que trabalhar a vida do marido primeiro, viu? Daí vocês voltam umas lives atrás que eu trabalhei muito a vida dele sobre gostar de viajar. Então, tipo, tem que voltar um pouquinho essa parte também, né? Mas eu não sabia antes, né? Então, por isso que agora eu tô fazendo essa live pra vocês aí, já trabalharia isso antes de ter o problema. E aí, assim, eu ficava naquela, meu Deus, e se ele morrer, e se acontecer alguma coisa na minha vida, acabou. Porque eu comecei a ficar assim, tipo, né, assim... colocando ele tipo, como se fosse tipo, num pedestal, sabe? Mas enfim. E aí foi passando aquele tempo, eu fui entendendo que eu precisava do quê? E esse é o primeiro ponto, tá, gente? Vou até dar uma olhadinha aqui pra ver certinho que eu já aconteceu. E eu comecei a conversar com outras mães e essas mães começaram a me falar também que também passavam por isso, que elas começaram a procurar ajudas psicológicas, que elas foram no psicólogo. E pra mim, eu falava, imagina, eu vou procurar um psicólogo por causa disso. E aí, o que aconteceu? Acabou eu indo pro psicólogo, nunca imaginei que eu ia precisar disso, imagina, eu sou uma pessoa super resolvida e tal, né? Mas, gente, como eu falei, são hormônios, são coisas que acontecem com a gente. E aí fui pra um psicólogo, na verdade, peguei eles te dão aqui um encaminhamento, né? Que é de 10 sessões. Eu fui em uma sessão, gente, uma sessão foi suficiente pra eu resolver toda aquela coisa que tava na minha cabeça, né? Tipo assim, lógico, foi um processo todo, mas assim, fui lá e ela começou a falar, olha, mãe é cheia de culpa, mãe realmente tem isso, tem aquilo. E a gente conversou, assim, ficamos, tipo, aquela sessão, acho que foi umas 2 horas ali, eu desaguei com ela lá. E depois disso eu falei assim, gente, eu preciso reagir, né? Então, entrando já vou, nesse momento, vocês já comecem a anotar aí, tá, gente? Que neste momento eu já vou falar pra vocês a primeira dica pra você se reestabelecer e reerguer e pra você vencer o medo de sair de casa e vencer esse medo de sair de casa com o filho. Primeiro gente, assuma que você tenha uma dificuldade e procure ajuda. Porque a partir do momento que você falha, às vezes você não precisa chegar aí num psicólogo, como foi o meu caso, né? Às vezes você precisa talvez só conversar com alguém, tipo sua família, né? Um amigo, alguém que já tenha filhos. Eu tô aqui, se vocês quiserem conversar, mas às vezes você precisa vencer esse medo. Tentar entender por que você tem esse medo, qual que é a sua dificuldade de fazer isso dar certo. E aí eu fui lá, comecei a falar assim, não, eu preciso vencer isso, eu preciso vencer esse medo. Tomar uma aguinha aqui que vocês sabem que eu falo muito, né? Vão falando vocês aí também, porque senão eu não paro. Me fala se vocês estão entendendo aí. Então, respirada, né? E aí, assim, eu comecei a entender, falei assim, peraí, isso aí, eu sei quem eu sou, o que eu quero fazer, e comecei a vencer, como eu falei pra vocês, com a ajuda da minha família, comecei a trabalhar isso junto com meu marido também. Gente, só sei que, assim, começamos a vencer este medo, né, e começamos a preparar pra nossa primeira viagem, a nossa primeira aventura. E aí eu vou contar pra vocês isso mais pra frente, tá bom? Aí quando eu comecei a vencer, ok, primeira coisa, voltei a dirigir. Aí já comecei a ir para outros lugares, né? Eu tinha até vergonha de falar sobre isso, tinha vergonha de falar que eu não conseguia sair. Às vezes minhas amigas do grupo de mães marcavam coisa, eu falava, não vai dar hoje, mas é porque eu tinha medo de ir com ele. Se ele chorar, se ele engasgar. Gente, se realmente você não unir forças para sair, você realmente não vai conseguir vencer essa barreira. Então você precisa realmente, assim, tentar fazer as coisas, sabe? Pra você poder conseguir. Só que aí entra a segunda dica, tá? Que a primeira dica vocês entenderam, que é você se abrir, procurar ajuda, nem que seja da sua família, ou ajuda, né, como eu procurei, psicológica, alguém que você confie pra conversar, e reconhecer que existe algo mais forte que você, mas que você pode trabalhar, você pode mudar isso. E, gente, eu falei da minha experiência né, com um recém-nascido nos 6 primeiros meses, mas eu sei que tem gente que tem essa experiência por anos, né? Às vezes você tá aí, tipo assim, 5, 6 anos falando, eu não tenho medo de entrar num avião com meu filho ou com minha filha, porque vai chorar, porque tanta coisa, tal, né? E falando dessa segunda parte, né, o que você precisa fazer para vencer isso? A primeira coisa que você precisa fazer para vencer isso é começar fácil para você. Então, por que eu voltei, né, falar disso aqui? Porque não adianta você falar assim, beleza, eu vou sair, a Silvia falou para mim que agora eu preciso começar a sair de casa e eu vou sair de casa e vou embora. Vamos marcar uma viagem deixa eu pensar um lugar aí que dá para ir, para quem tá no Brasil, vou para Dubai. Ou para quem tá aqui na Austrália, vamos
vou pra Cairns, no norte da Austrália, vou pegar um voo de 4 horas e vambora. Gente, sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Você vai se frustrar, você vai chegar lá, vai dar bem provável que dê tudo errado, porque você nunca viajou, você nunca saiu de casa, você não conseguiu igual eu sair na esquina de casa com a criança. E aí a probabilidade disso dar errado é muito grande. É por isso, gente, que eu falo que as pessoas às vezes falam, ai, nunca mais vou... Você deve ter ouvido já isso, né? Nunca mais vou viajar com meu filho. Deus me livre de sair de casa. Minha sogra que sempre fala isso, ela teve 3 filhos, ela fala, toda vez que eu saía de casa, eu prometia pra mim mesma que eu nunca mais ia sair. Mas eu tenho uma teoria quanto a isso, tá? Eu tenho uma teoria e essa vai ser a terceira dica. Vamos voltar pra segunda, que é o que eu tô falando agora. Eu fico dando spoilers pra vocês das dicas, né? Mas a segunda dica, gente, anote isso aí, viu? Pegue e leve com você. Não adianta você pegar e sair correndo agora e, nossa, naquela super viagem, eu vou agora fazer aquela caminhada maratona com meu filho nas costas, vou colocar ele no Sling, até essa semana eu fiz um e-mail do Sling, tem também vídeo no YouTube e tal, vou colocar o filho aqui e vou sair por aí. Gente, você precisa começar de uma forma fácil. Começa, como eu falei, indo na esquina. Daqui a pouco, quando você vê, você tá indo passar o dia fora, né? Daqui outro dia você vai passar a noite fora, porque daí você vai ver com uma noite ou 2 noites, você vai preparar essa viagem. Você vai ver o que você precisa, o que realmente você não precisa. Você vai ver como seu filho se comporta em outros lugares. E isso, gente, é extremamente importante, essa adaptação, tanto pra você quanto a criança. Por quê? Se você ficar trancado em casa, sem sair, lógico, né? Hoje em dia a gente tem as restrições, tem as nossas dificuldades. Mas se você ficar em casa o tempo todo e falar assim, eu não vou mais sair de casa, eu não vou sair porque eu tenho medo que a criança vai chorar, porque a criança vai ficar doente, realmente a criança não vai ser exposta a isso. Vocês já viram falar que a criança, quando ela começa a ir pra escolinha, ela começa a ficar doente? Ela precisa ser exposta a isso. Assim como a criança, ela precisa ser exposta a barulho, ela precisa ser exposta a dormir em outros lugares. Teve alguém que me falou, eu não saio de casa porque daí vai quebrar a rotina do meu filho. Eu tive isso também, inclusive tem live sobre rotina aqui também, tá, gente? Deve ser umas 8 lives antes dessa aqui, mas tá tudo sempre gravado ali no IGTV, eu sempre deixo gravado ali. Tem uma maratona pra vocês aqui no YouTube também. Mas assim, rotina. Ai, meu filho não sai. Eu tinha esse pavor também, um dos meus medos era, e até os 6 meses a gente fica neurótica da rotina. Ai, não pode mexer, não pode fazer barulho, não pode ser o quê. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu sempre falo nos stories desse livro aqui. Que livro maravilhoso, olha só. Em inglês ele é French Children Don't Throw Food. Em português ele é porque as crianças, alguma coisa assim, tá? Porque as crianças francesas não fazem manha, tá? Do que esse livro fala? Eu queria tanto ter lido esse livro quando eu tava grávida. Ele fala justamente dessa adaptação, né? Essa é uma jornalista americana que foi morar nos Estados Unidos com o marido dela, que é inglês, nos Estados Unidos, foi morar na França, e ela, quando ela tava grávida, ela começou a olhar e falou assim, nossa, essas crianças francesas se comportam tão bonitinha, não tem aquela coisa kids menu, elas comem o que tá ali na mesa, elas ficam sentadinhas no restaurante, elas dormem a noite inteira, né? E ela falou assim, e as mães voltam a trabalhar, e assim, a francesa, né, os franceses, eles são pessoas muito resolvidas, né, assim, eu sempre trabalhei, eu trabalho há muito tempo já, mais de 10 anos com francês, eu amo a cultura francesa, tem até, não sei se dá pra ver ali, tem até uma lumináriazinha da França ali, mas eu amo demais, sou bem assim, daquelas que ama curtir a cultura francesa. E não é só por causa disso que eu gostei desse livro, que é uma americana falando dos franceses. E ela fala, assim, coisas assim, como que o francês faz? Que, assim, é óbvio, gente, quem tá perto de mim, ou vocês que estão aí no Stories, sabe, diariamente, eu sou super voltada pros meus filhos. Eu praticamente larguei mão da minha profissão pra estar 24 horas com os meus filhos. Muitas vezes, assim, estendi a minha licença maternidade, eu tô com eles o tempo todo, eu, assim, faço tudo por eles. Mas não quer dizer que eu preciso fazer com que eles se adaptem, eu me adapto somente à realidade deles. Eles também precisam ser adaptados à minha realidade. E é isso que eu sempre falo pra vocês, assim, no sentido de, você precisa colocar seu filho pra aprender a dormir no carrinho, a dormir às vezes no carro, trabalhar esse tipo de rotina com eles também. Você precisa pegar fácil pra você precisa começar a fazer isso com destinos menores, né? Eu vou fazer um passeio de um dia, eu vou fazer um day tour. Lógico, eu não tô falando aqui pra você,
detonar a criança, porque criança cansada, é óbvio que ela vai chorar. Criança com fome, é óbvio que ela vai ficar ali, tipo, ai, gente, como que foi, não aguento mais, vai ser uma criança fazendo manha, né? Criança que tá com fome, criança que tá cansada, tem uma série de coisas, eles cansam o corpinho deles também, mesmo quando tá no colo, sabe? Você precisa adaptar. E é por isso que eu falo pra vocês, começar de viagens menorzinhas, faz uma viagem de carro perto da sua casa, aí começa a fazer um voo um pouquinho mais longo, né? Talvez tipo de 1 hora, 2. E foi isso que foi acontecendo comigo também, né? Eu lembro que quando Samuel tava com 52 dias, eu já tinha programado uma viagem que eu iria levar, e a gente fez bem nessa estratégia mesmo e deu certo. Eu ainda tava com aquelas neuras que eu falei pra vocês, mas eu peguei e falei assim, olha, eu preciso levar minha mãe pra ver canguru, né? Minha mãe tava aqui, ia ficar só os 3 meses que eu falei. E aí, assim, eu organizei uma viagem. Gente, no dia da viagem, isso acontece mesmo, viu? Vem as crenças limitantes, né? Ai, não vai dar certo, ele vai dormir mal lá, porque já dorme mal em casa. Ele, né, não tinha nem 2 meses, imagina. Ele vai dormir mal lá, vai ser horrível. E comecei a chorar de manhã já, ficar estressada. E falei, meu Deus, não vai dar, como que vai ser isso? Aquele sentimento, né? Pra vocês terem ideia, eu tava tão negativa, porque, né, aquele negócio, você pensa negativismo atrás de negativismo, né? Não é assim? E aí aquele dia eu tava tão assim que a gente trancou a chave do carro dentro do carro e não conseguia abrir. E eu falei, pronto, tá vendo? Não era pra gente ir, a gente já tinha combinado com um monte de amigos. Falei, tá vendo? Olha aí, não vai dar certo, não sei o quê. Aí o Cris, meu marido, graças a Deus, muito sábio, foi lá e arrumou. Ele tinha uma outra chave no escritório também do carro, aí pensou, e conseguiu abrir o carro. E a gente foi. Gente, foi tão gostoso. Até hoje eu tenho ótimas lembranças daquela viagem. Não dormiu muito, não dormiu, mas assim, a gente pegou uma casa que era andando, a gente ia pra praia. Então, tipo, não era uma coisa super assim, a gente pegou o carro, 2 horas de viagem, fomos, ficamos lá quietinhos. Pra vocês terem uma ideia, era pra gente ficar 2 noites, a gente ia ficar de sexta a domingo. A gente acabou estendendo, trocamos a viagem, ficamos de sexta a segunda. Voltamos, o Cris voltou direto pra trabalhar na segunda-feira. E foi muito legal, porque assim, se eu tivesse decidido, até é por isso que eu falo pra vocês, não pensa, só vai. Se você pensar muito, você não vai. Você começa a pensar, meu Deus, tem que levar fralda, tem que levar isso, tem que levar aquilo. E aí você começa a pensar, você fala, cara, o que eu vou fazer agora? E aí acaba sendo essa dificuldade mesmo, tá? Então, assim, só reforçando, a segunda coisa que você precisa fazer é pegar leve e ir fácil com você. Então começa, de alguma forma, mas começa. Vai indo no seu restaurante favorito, vai indo num lugar legal, mas pense também, como eu falei sobre esse livro, pense também em coisas que você precisa pensar pra você, não só pra criança, né? Porque uma crença limitante muito forte que as pessoas falam, ai, agora que você tem filho, você vai poder ficar só indo em resort com um monte de outras crianças. Ou então eles falam pra você, ai, você nunca mais vai fazer uma viagem pra você. Eu falei isso até na última live. Ai, você nunca... Isso eu já ouvi, gente, muita gente. Ah, agora eu só vou pra Disney. Ah, agora eu só vou pra isso. E, gente, existe também o contrário. Existem aquelas pessoas que vão pra aquele lugar muito doido. Tipo assim, ai, agora eu vou pra Bali. Eu tenho uma amiga, eu não vou falar o nome dela aqui, porque ela tá sempre por aí pro Instagram. Mas eu tenho uma amiga que ela, assim... Ela super teve, assim, ai, que ama viajar. E aí a primeira viagem dela foi pra Bali. Chegou lá e falou assim, meu Deus, nunca mais vou pra lugar nenhum. Existem passeios que você pode fazer. Eu acho que assim, você tem que se estruturar. E aqui eu já tô entrando na terceira dica, tá, gente? Que planejamento é a chave do sucesso, tá? Então, antes de eu entrar, eu quero que vocês falem um pouquinho comigo. Vocês estão quietinhos hoje, hein, gente? Mande os coraçõezinhos pra eu saber que vocês estão aí. Os bebês estão incomodando hoje, é isso? Tá difícil de digitar aí? Eu sei que tem hora que a gente precisa ficar só ouvindo, né? Porque é difícil mesmo fazer um monte de coisa. Eu mesmo ouço o dia inteiro, porque senão a gente não consegue fazer alguma coisa. Mas vão me dando aí uns oizinhos, porque eu não sei se vocês estão acompanhando a ideia, viu? Mandando coraçãozinho, dá pra mandar aí com a mão, hein? Gente, então, e entrando na terceira parte, aí, tô recebendo os coraçõezinhos de vocês. Entrando na terceira parte, é planejamento. Por quê? Como eu tava falando, entrei já falando pra vocês, que essa minha amiga, o problema dela é que ela, assim, ela não trabalhou esses 3 pontos. Vou dar um nome pra essa minha amiga. Como que ela pode se chamar? Eu ia falar Maria, mas eu tenho uma amiga Maria, ela vai pensar que é ela. Não é isso, não. O nome dessa minha amiga vai ser... Fabiola, não conheço nenhuma Fabiola, então acho que vai dar certo. A Fabiola, essa minha amiga, ela era uma mulher e ela existe, tá, gente? Não é o nome dela, não é esse, mas ela existe. Ela amava viajar, ela tava sempre em todas e viajava um monte e tal, né? E aí, quando a criança nasceu, ela ficou louca da rotina igual eu. E aí pegava e aconteceu 2 coisas com a Fabiola, vocês vão entender. Ela pegava e ia
Eu lembro que no chá de bebê dela eu já tava grávida. Ela me falou assim, eu falei, eu posso te encontrar depois, e aí a gente pega e faz uma coisa. Não foi no chá de bebê dela, não. Foi depois do chá de bebê dela eu fui encontrar, porque ela morava em outro lugar longe. Ó, já contei que a Fabiola mora aqui na Austrália. E aí ela pegou e falou assim, não. Eu falei, posso te encontrar às 6? Eu vou estar aí perto dessa casa, que ela morava longe de mim. Ela falou, não posso às 6 porque eu começo a rotina do banho, a rotina de não sei o quê, e aí Deus me livre sair da rotina. Gente, realmente, eu acho que tem fases quando você tá fazendo a adaptação da criança que você precisa ser a louca da rotina. E isso ali, geralmente tem gente que começa antes dos 3 meses, mas lá pelos 3 meses, eu particularmente acho que é o ideal, entre os 3 e 6 meses, né? Esse livro aqui do francês fala que até os 4 meses, se você não fizer até os 4 meses, você já não consegue mais francês, é ali, ó, fala assim, assim. E aí essa minha amiga falou, não pode. E eu falei assim, gente, como assim não pode, né? Tipo, como assim você não pode sair de casa com a criança? Eu não vou fazer assim com meu filho. E aí entra aquela parte do cuspiu pra cima, né? Porque deu lá os meus 3 meses, eu tava desesperada e a louca da rotina também, não queria mais sair de casa. E essa mesma amiga Fabiola era tão... Por que eu tô contando a história da Fabiola pra vocês? Porque vocês precisam ter... Tudo na vida a gente precisa ter um balanço, né? Um equilíbrio, né? A gente fala balance em inglês, é o equilíbrio. Por quê? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A rotina vai fazer bem? Vai fazer bem. Mas você sair da rotina também vai te ajudar? Vai te ajudar. Porque se você tiver aquela criança que só não sai da rotina, a partir do momento que você precisar tirar essa da rotina, isso já me contaram assim, ó... Anos luz atrás, antes de eu ter filho, quando eu morava em São Paulo, uma amiga minha me contou porque ela levava o filho dela pra tudo quanto é lugar, deixava dormir. Eu lembro que a gente ia na igreja junto, deixava o filho dormir lá na igreja com o barulho do som, por quê? Ela falava, precisa acostumar. E aí eu comecei, né, a hora que eu tava pronta pra isso, eu comecei a entender isso. E aí essa mesma minha amiga, Fabiola, foi pra Bali, como eu falei pra vocês, que amava viajar. Sabe o que aconteceu quando ela voltou de Bali? Ela falou pra mim, nunca mais vou viajar. Ela até voltou pra outros lugares, mas assim, resort. Ela não consegue viajar pra outros lugares porque ela criou ali aquela coisa que era só uma crença limitante, que falaram pra ela no começo, que tipo assim, você não vai conseguir sair de casa. Por falta de planejamento, que é o nosso terceiro ponto aqui, o que aconteceu com ela? Ela acabou se tornando uma verdade na vida dela. A Fabiola se tornou uma pessoa que agora tá passando pra todo mundo que não dá pra viajar com filho, apesar de que ela ainda gosta de viajar, ela ainda viaja, mas é aquela pessoa que se tornou tipo, não, você só pode ir pra aquele determinado lugar, você só pode sair com a criança até as 6 da tarde. Gente, eu sei, tipo assim, pra mim, 6 da tarde, eu sempre falo pras pessoas que é a minha hora do rush aqui, que é a hora que tá fazendo janta, tá dando banho na criança, organizando, fazendo tudo, porque a criança já tá super cansada. Mas não quer dizer que se eu tiver que sair, por exemplo, sábado a gente tem um aniversário, eu vou organizar eles para que eles possam se adaptar àquele momento ali. E a gente consegue, né, obviamente, adaptar aquela rotina. Não vou fazer isso todos os dias, não vou. Numa terça-feira, eu sempre brinco, não me chame pra nada numa terça-feira à noite. Ou se eu me chame bem antes, que eu vou vou programar os meninos, tudo certinho. Mas eu não vou sair com eles durante a semana nesse horário. Eu sei que no Brasil é um pouquinho diferente, porque o ritmo de vida é um pouquinho mais tarde. Mas muda isso que eu tô te falando pra 6 da tarde, você muda pras 9, vamos dizer assim, que é um pouquinho diferente. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E aí, gente, a gente entra na parte principal dessa história. Por quê? O primeiro ponto que eu falei pra vocês, trabalhar a mente, porque muitas vezes essas crenças limitantes, essa dificuldade, elas existem sim, está no nosso corpo, mas elas estão muito mais aqui na nossa mente, pelo que falaram pra gente, por aquilo que a gente não trabalhou no psicológico e por aquilo que a gente não fez, porque ao invés da gente fazer devagar, ou a gente fez e fez errado, né? E aí a terceira parte é o planejamento. Vou olhar aqui na minha colinha só pra ver se eu tô falando tudo pra vocês certinho, tá bom? O principal motivo das coisas darem errado e a gente encontrar mais fabiolas por aí, pelo mundo, né? Pessoas que acabam, como que fala? Prolificando, não é isso? Eu quero assim, acabam difundindo essas crenças limitantes, né? Vocês não me falaram as crenças limitantes aí de vocês, né? A criança vai chorar, só chorar no avião. A criança... Olha, o meu marido é muito bom em crenças limitantes, porque ele quer... Na verdade, são desculpas pra não viajar, né? A maior desculpa dele era que criança que ia ficar doente, que era muito caro, né? Que era perigoso, ele super, tudo pra ele é perigoso. E é assim, olha isso, gente, eu tive que trabalhar essas crenças limitantes aqui dentro de casa, né? Quais vocês acham que é aí? Tem uma crença limitante que eu adoro, gente, que as pessoas falarem assim pra mim: criança dá muito trabalho fora de casa. Essa aqui pra mim, cara, é a que eu mais gosto. É igual o negócio que eu falei pra vocês da roupinha, de que fala pra mim, eu gosto de contrariar, porque, gente, não é possível que seja só os meus filhos. Os meus filhos dão menos trabalho na rua do que em casa. Escuta o que eu tô falando pra vocês. E aí o meu marido, que é o do contra das crenças limitantes, é legal porque eu tenho bem, né, a experiência dentro de casa.
Ele fala, é lógico, você treinou eles pra sair de casa. Gente, bingo, exatamente. Aí a gente volta pro ponto 2. Eu treinei os meus filhos pra sair de casa. É exatamente isso. Por quê? Porque se eu não treinasse, se eu ficasse falando, ai não posso sair de casa porque tá ruim, porque eles vão chorar, porque não sei o quê, obviamente eles iam chorar quando ele saísse, porque a criança ela é acostumada com os ambientes que ele for acostumado. Uma criança que nunca saiu de casa, e isso até eu posso explicar pra vocês um pouquinho. Por exemplo, o Samuel desde os de sempre, né, quando eu melhorei, ele viajou, ele viu gente, ele ia pra igreja todo final de semana que tem tipo 1000 pessoas, ele ia pra escolinha, ele ia pra praia, ele ia, e o Samuel é uma criança que a personalidade dele, óbvio, é um pouquinho parecido comigo, mas assim, ele vai com todo mundo, ele anda, ele conversa. O Thomas tem 2 aninhos, obviamente ele ainda vai mudar muito, mas eu brinco que ele é um bebê Covid. Tem uma geração de bebês Covid vindo por aí que vai dar um trabalho, mas a gente vai vencer isso juntos. Por isso que é importante você anotar essas dicas aí. O Thomas, ele ficou muito mais comigo, em casa. Então, o que acontece? Você precisa trabalhar isso com o seu filho. Tipo, é aquela criança que às vezes só ficou em casa com vocês durante um ano inteiro, é o Thomas da minha vida, né? Ele precisa agora sair um pouco mais, ele precisa acostumar com as pessoas. Agora a gente tá voltando a sair mais, a fazer as coisas que a gente fazia, até em restaurante, ele não era acostumado. E, gente, eles precisam acostumar. A criança, ela tá ali, eu sempre falo também que a criança ela é um papel branco. Eles vão aprender aquilo que a gente ensinar pra eles. Se você não ensinar a criança a sentar, a se comportar no restaurante, ela não vai se comportar. Ela vai achar que sempre ela vai ter que ficar rodando ali, correndo. Tenho amigas que falam, não dá pra ir com o restaurante com o filho. Não dá pra fazer isso. Porque eles não param. Eu sei que criança, que é difícil deixar ele sentado, mas você precisa ter estratégias. E são essas estratégias que eu vou trabalhar com vocês nessas próximas semanas, tá? Conforme vocês forem me contando. Então, assim, eu sei que muita gente nas últimas caixinhas coloca lá, a criança chora demais, tá tudo anotadinho ali. A gente vai trabalhar isso. A criança gasta, e isso aqui é um importante que eu já vou dar um spoiler da live de semana que vem, que já era uma coisa que vocês estavam me pedindo, como eu programo as minhas viagens para gastar menos, para, né, não só assim, porque como que eu faço viagens tão boas com pouco dinheiro ou sem gastar, porque como eu falei para vocês na live de semana passada, que era para convencer o marido a viajar mais, o meu marido é aquele que, primeira coisa que ele pergunta, quanto vai custar? O que a gente vai fazer? E não é porque assim, talvez a gente não possa fazer uma viagem, ou porque ele é super pão duro, mas porque ele é uma pessoa extremamente organizada. Então são essas estratégias que eu quero falar para vocês, e aí já tô dando spoiler mesmo porque dentro do planejamento existe uma série de coisas. E se eu falar pra vocês aqui, eu tô dando mais de 10 crenças limitantes, e aí a gente tem motivos pra falar mais 10 semanas sobre isso. Mas a próxima que eu já tô colocando pra vocês, que a gente vai conversar na semana que vem, então vocês já esperem aí, vai ser sobre como você viajar com filhos, como é possível, né, viajar com filhos sem gastar muito. E eu vou mostrar pra vocês que não é aquela viagem, tá bom, a gente vai viajar com filho, mas eu vou ter que ficar cozinhando, eu vou ter que ficar lavando louça, eu vou ter que economizar o máximo, né? Esses dias eu ouvi uma frase muito legal que alguém falou assim, vocês já viram como que é férias sem dinheiro? É assim, né? Tipo, você sair de férias, não ter um tostão pra gastar é horrível. Quando eu era adolescente, acho que já aconteceu isso comigo. Minha mãe mandava a gente lá pro Rio de Janeiro, e aí chegava lá, tipo assim, a gente não tinha dinheiro pra nada. Tipo, pouquinho limitado, que era adolescente, né? E aí ficava, tipo, beleza, na dependência das minhas tias, enfim, né? Mandava lá pra casa da família. E é exatamente isso, é horrível. Eu vou te ensinar, na próxima live, já trazendo esse spoiler aqui, como que você faz pra ter uma viagem de qualidade, uma viagem muitas vezes de luxo, talvez, né? Tantas outras oportunidades que a gente fez com criança e sem gastar pouco. Então, já vencendo essa crença limitante de falar que viagem com filhos gasta muito, né? E é uma até que no ano novo eu falei, né? No Réveillon a gente foi pra um hotel, um dos melhores hotéis aqui da Austrália, e aí tem gente, uma crença limitante que as pessoas falam, ir pra um hotel de luxo não dá pra ir com criança. Gente, a criança às vezes ela não precisa de muito, né? Ela precisa... Às vezes a gente fala, precisa achar um parquinho. É ótimo se você achar um parquinho. Quando a gente faz viagem de carro, a gente já vai mirando os parquinhos. Mas muitas vezes nem sempre eles precisam de parquinho. Eles precisam muito mais. Às vezes,
sei lá, às vezes assim, até de brinquedo, a gente fala, tem que levar um monte de brinquedo. Às vezes um copo de água, de plástico, eles amam brincar com aquele copo de plástico. Quem não tá no grupo do Telegram, eu sempre posto umas coisinhas do behind the scenes lá, né, tipo, que é aquela coisa do trás. Eu postei um dia que o Thomas, na viagem que a gente fez agora, tava brincando com um pregadorzinho de roupa. Então, tipo, esse tipo de coisa, gente, que eu falo pra vocês, até o que eu tava falando pra vocês, que uma crença limitante que eu amo desafiar, é aquela coisa que falar que filho dá mais trabalho dentro de casa. E uma coisa que sempre me falava, ai, você vai viajar, quando eu fui sozinha com o Samuel da Austrália pro Brasil, né? Faz parada no Chile, faz parada em São Paulo. Aí eu lá com eles, eu falei, gente, eu prefiro particularmente passar, né, se eu tiver que passar um perrengue, porque perrengue ele pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, você tem 50% de chance. Eu prefiro passar perrengue com meu filho no avião indo pra algum lugar, pra Maldivas, que seja, né, do que ficar em casa aqui sozinha. Tipo, qual que é a diferença? Eu tô em casa, né, com uma mãe com licença maternidade, eu tô sozinha aqui com ele, qual que é a diferença se eu vou viajar com meu filho, tipo, pra algum lugar, vou entrar dentro do avião ou ficar aqui? Lógico que muitas vezes a sua casa ela vai ter mais recursos e tal, mas você também precisa se preparar para que você tenha esses mesmos recursos. E é por isso que eu falo pra vocês que o planejamento é tão importante, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Então, assim, não adianta falar. Para todos os argumentos que essas pessoas das crenças limitantes tiverem, eu tenho um argumento para colocar em cima. Então, não adianta falar que eu vou sempre ter uma resposta aqui para vocês, tá bom? Gente, não acredito que vocês não vão fazer uma perguntinha hoje, hein? Vamos lá, vamos lá. Cadê os comentários de vocês? A parte de ficar doente, eu até respondi isso no Stories ontem, que assim, é óbvio que criança fica muito doente, né? Mas eu já tenho aquela teoria também que assim, se meu filho estiver comigo, né? Porque muitas vezes a gente tem falado muito de turismo de isolamento, de fazer turismo só em família, porque não tá naquela situação de que a gente pode ir, tipo, no aglomeramento, não é? Então, assim, a chance, inclusive quando eles ficaram esses 10 dias com a gente, ninguém ficou doente. Por quê? Né? A gente tá ali só nós 4. Eu acho que tem muito mais chance de você ficar doente num parquinho, numa cidade normal, na sua cidade grande, do que se você for, por exemplo, viajar de carro para uma cidade interior. Ou, por exemplo, na creche, né, na escolinha. É muito mais chance de você estar lá com um monte de criança viajando do que ficar doente com você só. Então, olha, qualquer coisa que você me falar, eu vou ter um argumento para explicar. Outra coisa é que, assim, como eu falei, se você tiver preparação, né, levar os seus remédios certinho, não ir para aquele destino super, né, vou para um destino que, sei lá, tipo, que tem alguma certa doença, né? Eu já falei isso, eu falo isso inclusive no e-book, que a gente esperou o Samuel fazer 2 anos, porque eu particularmente acho um pouco loucura ir com um bebê pra Ásia, por exemplo. Tem algumas coisas, gente, que precisa ter aquele, né, bom senso, vamos dizer assim. Eu acho loucura ir pra criança com a Ásia, mas logo, ele fez 2 anos, 3 meses depois a gente tava indo pra Ásia, porque ele já podia tomar vacina. Tem uma vacina que chama febre tifoide, não sei se fala assim em português, mas assim, a partir dos 2 anos você já pode tomar. E essa vacina ajuda você com essas doenças de água, de comida que a gente come na rua. Então, assim, é você saber e planejar isso da forma correta. Gente, não tem como. O que você. Né, eu falo isso sempre pra você, a gente trabalha com probabilidade. A probabilidade de dar errado é melhor. E lógico, você precisa ter um seguro saúde, você precisa se preocupar com a eventualidade, você precisa estar preparado com o risco da eventualidade, ok? Vamos lá, que mais? Qual a mais perguntinha? Gente, a perguntinha também que as pessoas. Eu tô olhando aqui porque eu tô olhando as perguntinhas. Aí me fala assim, eu não sei o que levar. Essa aí, gente, também consigo te ajudar. Tenho lista, já fiz checklist aqui, ó. Tem carrossel ali no post, aqui no feed, com listinha do que você precisa levar. Então, assim, você não precisa nem se preocupar. Vai lá na minha listinha, tic, vai lá, olha o que você precisa levar, manda um inbox aqui pra mim que eu te ajudo rapidinho. Eu amo, é uma coisa até engraçada, tem gente que não gosta de arrumar mala, eu amo arrumar mala, amo organizar roteiro, então, tipo assim, se você precisar de alguma dica, e se você falar, é muito difícil organizar roteiro, me fala que eu tenho prazer. Gente, sabe aquela coisa assim, isso é coisa de louco, hein? Vou confessar uma coisa pra vocês. Hoje eu não tenho feito muito isso, mas sabe qual que era o meu... Sabe quando você fica browsing na internet? Tem gente que fica browsing sapato, tem gente que fica browsing roupa, ou fica, tipo assim... eu conheço uma pessoa que fica, tipo, no Instagram vendo sabão. Sabe vídeo de sabão? Não dá nem pra explicar. Ou vídeo de unha. Sabe o que eu gosto de ficar vendo na internet? Sabe o que eu fico browsing? O que vocês acham que é? Eu fico browsing passagem aérea. É o meu vício. Eu fico ali no Skyscanner, que é um site que eu amo usar... Eu fico ali, tipo assim, olhando pra onde tem passagem aérea. Tem uma função que chama assim, Anywhere. Qualquer lugar do mundo. E aí eu fico no aplicativo, eu coloco Anywhere,
da Sydney to anywhere, e fico ali olhando, ai, Milão, ai, não sei o que. Gente, esse é meu vício, vocês acreditam? É isso que eu fico fazendo. Hoje eu não faço mais isso, porque não estamos viajando. Inclusive, essa semana fez 1 ano que eu não entro dentro de um aeroporto. Gente, eu já tô doente, tô assim, tipo assim, passando mal, sério mesmo, é até estranho falar. Eu sou daquelas, olha aqui, já tô falando umas besteiras aqui pra vocês, sou daquelas tão loucas de viagem, que quando eu entro num shopping, não sei se no Brasil é assim, mas sabe aquele shopping que você entra, tem aquelas lojas grandes, aqui a gente tem o Meia, David Jones, que é aquelas lojas de perfume, de importados, como se fosse o Duty Free. Eu sinto aquele cheiro, parece que eu tô sentindo cheiro de aeroporto. Gente, fala-se isso na coisa de viciado. Eu tenho vício de cheiro de aeroporto. Eu tô quase... Aqui em Sydney, uma época, venderam um voo, bem na época depois da quarentena, que venderam um voo que era custava $700, que era pra nowhere, pra lugar nenhum. Você saía de Sydney e voltava pra Sydney. Era só pelo prazer de voar. Gente, é óbvio que eu não ia pagar $700 por isso, mas se perguntar se eu queria esse voo, eu queria. Eu sei que tem muita gente que não gosta de voar, não gosta do estresse. Eu, particularmente, também. Por muito tempo, assim, eu viajei muito de avião, então eu queria muito mais viajar de carro. Mas hoje eu tô com tanta saudade que eu acho que eu iria, hein? Ó, vou ver aqui o que vocês estão escrevendo. Oi, Vivi. Oi, Raquel, odeio fazer mala. Mas sabe o que eu acho que eu aprendi muito a fazer mala com o tempo? Principalmente com criança, quando a gente coloca... Tem vários vídeos aqui que eu falo disso. As bolsinhas. Quando você separa nas bolsinhas, inclusive com cor, pra mim é mais difícil porque tenho 2 meninos. Se tiver uma menina, um menino, você coloca com cor, com nome. Que aí quando você chega no hotel, você tem aquela bolsinha pronta. Aí você chega em casa, você já tá com a bolsinha pronta também. Sabe aquela coisa de desfazer a mala no hotel pra ficar mais organizada? Isso eu amo fazer a mala, porque eu adoro trabalhar as combinações de roupa. É uma coisa que eu gosto. Olha que engraçado, né? Eu gosto de fazer mala, eu gosto da introdução alimentar. Geralmente coisas que o pessoal não gosta, eu gosto. Mas, gente, olha só. Eu já falei pra vocês, ó, da criança dá muito trabalho na rua. Quem pensa, né? Eu já falei pra vocês o contrário. Eles ficam doentes, já falamos sobre isso. Não tem nada pra fazer com criança. Olha essa crença limitante. Não tem nada pra fazer com criança. Gente, criança gosta de museu. A gente acha que não, mas a criança, ela assim, eu sei que a gente fez uma viagem em agosto, que era tipo assim, pra uma cidadezinha aqui pequenininha, porque não tinha nada pra fazer. Chama Kangaroo Valley essa cidade. Tem sei lá quantos, 10 mil habitantes na cidade. Eles brincavam com pedrinha na rua e se divertiam. Então, tipo assim, não adianta você falar, às vezes isso aqui tá mais na gente do que na criança. Eu falei até sobre isso no Stories ontem, que a gente fala, a criança vai chorar, a criança não gosta disso. A gente cria essa situação na nossa cabeça, sabe? Tipo assim, falando que a criança não gosta, que a criança não faz, que a criança não sei o quê, que aí acaba que... tá tão ali na gente que a gente acha que as pessoas estão se importando. Então, tipo, até essa coisa de falar que a criança chora no avião, será mesmo que as pessoas se importam quem tá do lado? Eu sei que sempre tem aquele chato, igual a gente sempre tem aquele vizinho chato que vai falar assim, ai, tua criança tava chorando, ai, não sei o que. Mas não é todo mundo. Eu acho que tem mais gente que gosta de criança, e eu só descobri isso depois que é filho, do que gente que reclama de criança. E quem não reclama, gente, ou não tem filho, nunca teve filho, ou realmente é uma pessoa sincera, que precisa se cuidar. Então, assim, vamos parar de pensar que o problema tá nos nossos filhos, que as pessoas vão reparar, porque repararam que meu filho tava gritando. Gente, quem não repara é porque nunca teve filho ou que não sabe. Então, assim, eu olho uma mãe, às vezes, no shopping com uma criança chorando, não sei o quê, eu penso, puxa, eu não vou ficar olhando, eu vou tentar, tipo assim... eu fico já assim, ai meu Deus, abençoa aquela mãe, fico orando pela mãe ali, por quê? Porque realmente assim, é uma situação que tá todo mundo sujeito, todo mundo sabe, a maioria das pessoas é mãe, então se eu não passei por isso hoje, um dia eu vou passar, porque meus filhos não são perfeitos, mesmo que eu treinei eles pra sair de casa, né, acho que eu vou começar a fazer live sobre isso, me fala se vocês querem, como treinar o seu filho para sair de casa, acho que dá uma boa, hein, um bom assunto, me avise como vocês falam, né, tipo, sabe aquele filme de criança, como treinar o seu dragão? Vou fazer como treinar o seu filho pra sair de casa, acho que essa é uma boa, hein. E gente, como eu falei pra vocês, é a forma que a gente condiciona isso. Se você não tirar o seu filho de casa, obviamente ele não vai saber sair de casa, não vai saber lidar com barulho, ele não vai saber lidar com a situação. Se você... eu tenho até um exemplo sobre isso, que é assim, tem gente que fala, ai, meu filho... Aqui é muito comum a comida tailandesa, e é uma comida que eu gosto muito porque...
Vem arrozinho, vem vegetais, vem carninha, e você encontra em qualquer esquina e é barato. Porque aqui não é igual ao Brasil, que a gente encontra arroz, feijão, um prato feito, sabe? Em qualquer lugar. Você acaba sempre andando na pão, sanduíche. E aí quando eu encontro um Thai, ou quando a gente tá com fome de comida, eu falo, ai, vamos comer Thai. Porque é acessível, né? É uma comida boa, é barata e que todo mundo come. E aí tem um monte de mãe minha que fala assim, ai, meu filho não come Thai, né? Tipo assim, aquela comida que não come Thai. Por quê? Porque eles nunca... Ah, mas você deu Thai pro seu filho? A primeira que pergunta fala, ah, eu nunca dei, eu achava que era apimentado, porque não sei o quê. Gente, é aquela questão de você condicionar. Se você nunca deu Thai pro seu filho, né? Lembre da história do Thai, quando você pensar, quiser assim. Se você nunca deu pra ele, obviamente que ele não vai gostar, não é verdade? É tipo meio que assim, é fato isso, né? Eu, por exemplo, eu não fui uma criança que foi acostumada com comida japonesa, né? Em Foz do Iguaçu, onde eu cresci, não tem comida japonesa. E aí aqui todo mundo ama japa, as pessoas que nasceram em São Paulo, ai, vamos pro japa, parece que é uma celebração ir pro japa, e pra mim é tipo assim, tá bom, vamos pro japa, né? Tipo, não é uma coisa assim, uau, vamos para o japa. E agora eu acostumei, agora eu tô acostumando um pouquinho mais. Então assim, tudo assim, por que né, os estudos falam, se você expor a criança, por exemplo, a pasta de amendoim, né, o peanut butter, quando ela é pequenininha, é bem provável que ela não tenha alergia. Vamos levar isso pra nossa realidade agora, né? Se você expor seu filho ao avião, ao carro, a esse tipo de situação, é bem provável que ela não vai criar reações contrárias a esse tipo de situação. Então você precisa começar a expor o seu filho a essas coisas, né? A pegar essas doenças, né? Tipo assim, vamos dizer assim, ela tem que ir num som alto. Tem muita gente que pergunta, meu Deus, você leva seus filhos desde pequenininho pra... Eu levo eles, gente, pra eventos da nossa igreja aqui, pra que mais de, sei lá, 10, 20 mil pessoas. E vou embora com eles. Coloco um negocinho pra tampar no ouvido, se eles forem muito pequenininhos, e vou. Teve vezes que eu falei, olha, eu não deveria ter vindo por causa disso, aquilo, mas serviu o quê? Pior das hipóteses, me serviu de experiência. Hoje eu sei a idade certa que dá pra eu ir num evento desse, porque eu fui, experimentei e tive outras experiências, compartilhei com outras mães também. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu tô colocando pra vocês. A gente precisa se expor, né? Como eu falei no segundo item. Se você não tentar, se você não sair de casa, se você não experimentar o que é bom pro seu filho, ele nunca vai acostumar. Eu conheço mães que falam assim, meu filho não dorme em outra cama se não for a cama dele. Essa criança nunca vai virar um adulto. E aí sabe aquele adulto que fala pra você, eu não viajo porque eu não durmo em outra cama. Eu tenho uma amiga assim, ela até gosta de viajar, mas ela fica no máximo uma noite. Eu não consigo dormir. E aí gera um problema e não sabe por quê. Então assim, a gente não quer gerar filhos com problemas lá na frente. A gente quer que nossos filhos realmente aprendam, né, a conviver com outras pessoas, em outros ambientes, a comer comidas diferentes e aí se adaptar com isso. E, gente, é todo esse planejamento que eu quero ensinar ou trabalhar com vocês, né, enquanto eu estiver fazendo essas lives, enquanto eu estiver trazendo conteúdo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu vou dar uma olhadinha se eu esqueci de alguma coisa, mas a gente já tá caminhando pro final. Então, se você tiver já alguma pergunta, já coloca aí. Ai, que legal, Raquel. Você já tinha antes as bolsinhas? Tô vendo aqui o comentário dela. Alguém mais? Essas bolsinhas são ótimas, viu? Se você puder colocar o nome, mesmo se você escrever, eu tô até pensando em escrever agora o nome com os meninos, depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Porque eu escrevo o nome deles em algumas coisas da escola, até pediram pra eu mostrar esses dias, vou tentar mostrar no Stories depois. Vamos lá, claro que... Tá, a última coisa que eu quero contar pra vocês... É óbvio que as coisas mudam, né? É óbvio que hoje eu não saio por aí, tipo assim, nossa, eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu voltava, tipo, num voo 6 da manhã pra trabalhar às 8. Hoje em dia, eu já tenho que pensar assim, legal, vou voltar no domingo, né? Eu falei pra vocês que criança não chora no voo? Chora, mas como fazer pra criança não chorar no voo? Não pega um voo com a criança super, a gente chama, tem uma palavra que a gente fala overtired, tipo, nossa, ela já tá morta. Aí você vai colocar ela lá no avião. Lógico que ela tem que estar, às vezes, cansada pra dormir no voo, se for um voo longo. Mas não precisa estar super cansada. Então, tipo assim, você precisa aprender a gente fala o gap, essa janela certa pra poder trabalhar. E tem uma... Eu trago alguns termos em inglês, mas eu acho que fica legal. Me falem se faz sentido pra vocês. Por exemplo, aqui a gente fala que é a learning curve. Quando você vai jogar uma coisa, vai lançar, tipo assim, eu vou jogar uma bola de basquete. Eu jogo uma vez, eu vi que não deu, mas daí eu vi que se eu jogar um pouquinho mais alto, vai dar certo. Aí eu pego aquela bola, mesma bola de basquete, e eu vi que se eu joguei muito mais alto, então eu vou jogar um pouquinho mais baixo. Essa é a learning curve. Em muitos esportes existe isso. Você precisa aprender a chutar, você precisa aprender a rebater a bola. E a mesma coisa com viagens. Existe uma learning, é uma curva de aprendizado, né, que você precisa. E essa curva às vezes leva tempo. E é essa curva que eu pretendo encurtar pra você. Porque
com a minha experiência de viagens, com a minha experiência de mãe e agora com a minha experiência ensinando outras mães, eu aprendi muita coisa e eu aprendi como te ensinar essa curva de apresentar. Já pensou que você tá aqui, você virou mãe agora, ou você resolveu que você quer viajar agora com seu filho, talvez seu filho tenha 15 anos, e aí você quer aprender a jogar essa bola, você quer aprender a viajar, e aí você pega e fala, beleza, vou aprender a viajar viajando, vai chegar aqui na frente e você vai falar assim, cara, deu tudo errado, quis aprender viajando e deu tudo errado, porque você não teve a learning curve, e às vezes você precisa, tipo, vários lançamentos, né, várias jogadas pra você chegar no final e aprender a fazer a coisa certa. E o que eu tô falando pra você, assim, eu já fiz essa jogada toda, eu consegui acertar, errei muito, né, e acertar, e errei também com as minhas amigas, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que me seguem aqui há tanto tempo. Então, assim, às vezes eu dei uma dica e a pessoa falou, olha, isso aqui pra mim não funcionou, olha, dessa forma. Até teve uma pessoa que comentou, olha, mas alguém reclamou pra mim do choro da minha filha. Como que você reage quanto a isso? Então, esse tipo de coisa é tudo que eu trago pra vocês de conteúdo aqui é um conteúdo estruturado pra que possa fazer um sentido. Então, se vocês forem ver, eu tenho trabalhado todas as crenças limitantes com os posts, com as lives, com o material que eu coloco no YouTube, com os e-mails. Então, se você ainda não tá na nossa lista de e-mail, e principalmente com o e-book são 9 capítulos, tá? São quase 50 páginas que eu trabalhei cada uma dessas crenças limitantes, e vão ter muito mais, gente. Vai ter muito mais coisa, porque isso é uma coisa que a gente vai a cada dia mais aperfeiçoando, né? As viagens mudam, as tendências de viagem hoje são viagens diferentes do que a gente fazia um ano atrás. Então, isso sempre vai acontecendo, e é essa experiência que eu quero trazer pra vocês e encurtar essa linha de aprendizado pra vocês. Então, por que você vai passar todo aquele sofrimento se alguém já passou pra você aqui na frente, já tem as respostas certas pra você e quer te ajudar? Então, eu tô aqui pra te ajudar nesse aspecto. É por isso que é importante também vocês me darem esse feedback, vão trazendo aí as perguntas de vocês, porque às vezes algo pra mim eu falo, ah, não, isso aqui já tá todo mundo sabendo, às vezes não tá certo, não tá simples pra vocês, né? E depois que vocês vencerem essas barreiras, gente, ninguém mais segura vocês. Depois que a gente foi pra essa viagem de 52 dias do Samuel, que eu falei pra vocês, que foi bem legal, que a gente até estendeu a viagem, a gente marcou uma viagem de motorhome quando ele tava com 5 meses, passamos 2 semanas fazendo norte a sul da Nova Zelândia, e assim, gente, foi a viagem uma das mais legais, tá na minha top 5, com um bebê, gente, motorhome, hein? E era uma viagem que eu não tinha expectativa nenhuma, e isso é o que eu não canso de falar pra vocês, trabalhem as suas expectativas. Porque, olha que engraçado, eu já morava na Austrália, Samuel tinha 1 ano, já tinha, tipo, quase 3, 4 anos que eu tava na Austrália. E eu já poderia ter ido pra Nova Zelândia, só que a Nova Zelândia não tava no topo da minha lista, tava lá embaixo, eu falava, que Nova Zelândia? Nossa, não vai ser legal, não sei o quê. E aí, quando eu fui trabalhar isso que eu falei pra vocês, ir fácil comigo mesmo, eu não podia pegar o Samuelzinho, né, meu bebê, primeira viagem internacional, e falar, ah, sei lá, vamos pra Europa, né, tipo, um lugar longe daqui. O que eu fiz? Eu peguei e fui pra uma viagem de um voo de 1h30, né? Tipo assim, que a gente voou pra Auckland, fizemos 1h30 de viagem, e aí daquela 1h30 de viagem, o que a gente fez? Foi descendo, e aí depois a gente fez mais um voo mais longo pra voltar. Então, tipo, eu não fui de cara crazy. Sei que eu sou meio doida, às vezes eu falo que eu me intitulei a doida da viagem com filhos, né? Porque só eu mesma já fui grávida com filho sozinho pra Vanuatu, por exemplo. Mas eu não fiz isso do primeiro momento, porque se eu tivesse feito, tipo assim, saído daqui pra ir pra Itália, por exemplo, que é meu sonho conhecer a Itália, eu não conheço a Itália ainda. Se Deus quiser, 2021 vai ser o ano da Itália pra mim. E Itália e Maldivas, viu? Olha isso. Talvez, vamos ver, um ou outro, se der tudo certo. Vem vacina, né? Vem em mim que eu tô... Inclusive, a vacina começou ontem começou a vacina aqui na Austrália. E, enfim, mas vamos lá, vamos voltar pro nosso assunto. E aí, tô terminando, hein, gente? Segura aí. E aí, se eu tivesse feito essa minha primeira viagem pra, tipo assim, pra Maldivas, né, ou pra Itália, que eu queria tanto, vocês acham que teria dado certo? Talvez teria dado tudo maravilhoso, talvez não. Mas as chances de dar mais errado seriam as mais prováveis, né? Gente, sabe o que aconteceu na Nova Zelândia? Eu comecei a dirigir na Nova Zelândia, não foi um motorhome, mas a gente pegou um carro antes, que eu lembro que eu falei que eu não tava dirigindo, e depois da Nova Zelândia, sabe o que eu fiz? Depois de 3 meses, eu peguei o Samuel, foi aquela viagem que eu falei pra vocês, que eu fui sozinha pro Brasil com ele. Então, tipo assim, aquela coragem toda, aquela Silva aventureira que eu falei pra vocês que tinha morrido no começo, voltou com força total e não parou mais,
não parou mais. Hoje eu já fiz uma volta ao mundo com o Samuel, fizemos cidades que eu nunca imaginei fazer. A gente fez Saigon, que é tipo assim, uma cidade histórica de guerra, aquela loucura, né? Hoje eles chamam de Ho Chi Minh City, que é tipo assim, é crazy. Fizemos, já fui, como eu falei, Vanuatu sozinha, já fiz Nova York, que eu achei que eu nunca ia fazer com eles. Fiz cada coisa assim, gente, que eu imaginei, assim, fiz Chile, sem o marido também, fui com a minha mãe, mas, né, fui sozinha, assim, sem estar com ele, o marido é super apoio. E assim, eu sei que, assim, a hora que a gente começa com a estrutura certa, a gente não para mais. E ao mesmo tempo, eu tenho experiência de pessoas que eu já atendi, que eu conheci aqui, que fizeram viagens maravilhosas, por exemplo, pro Japão, Japão clássico. 2 amigas minhas que foram pro Japão com criança pequena, nunca mais quiseram viajar porque ficaram doentes. Então, tipo assim, você precisa ter a estrutura certa e eu tô aqui pra te ajudar com o maior prazer do mundo, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui e já vou desconectar, porque já estamos a 1 hora online, gente. Ah, legal, estou adorando aprender esses termos em inglês, que bom. Ai, que linda, minha amiga, olha, Jazz, amo essa mamã viajante. Ai, que linda, no fear, ela entendeu, olha aí, ó, vamos atingir mais mamães, não só brasileiras. Essa minha amiga é colombiana, olha que legal. Saigon eu fui, mas sem criança. Mas e aí, você iria com criança, Raquel? Me conta. É que você também, acho que você tá mais pra minha linha, né? Vai mesmo. Vamos lá. Mas é isso, gente. Adorei, amo o nosso tempo com vocês. Cara, muita satisfação de estar aqui com vocês, viu? Muito feliz. Olha que engraçado, você falou que comprou depois que você viu as bolsinhas, né? E eu achava que a bolsinha, eu até cogitei não mostrar, porque as bolsinhas era uma coisa que eu achava que era super básico. Pra quem não sabe o que eu tô falando, volta umas lives também, volta uns posts que são umas bolsinhas que eu falei que super facilitam na hora da viagem, não só a viagem, mas na hora de sair de casa, tá bom? Gente, é isso, eu sei que tem um delayzinho, eu fiz a pergunta pra Raquel aí, mas eu sei que às vezes demora. Iria com certeza, é isso aí. Legal, gente, muito obrigada por terem participado.